Olá! Sextou, né, gente? Então, nós vamos para a leitura do capítulo que fecha a nossa semana, que é o capítulo 36. Ele é meio longuinho, tá? Se eu ver que tá ficando muito longo, eu paro no meio, tá bom? Porque ele é meio longuinho mesmo, tá bom? Vamos lá. Gregório ficou andando de um lado para o outro na sala do senhor Cortês, chamando cada coisa pelo seu nome no dialeto de Berna. Depois percorreu os corredores escuros e frios do liceu e fez o mesmo com todos os objetos que viu ali. Falou em voz alta e com raiva. Os sons guturais ecoaram através da sala. Um observador incauto teria julgado que alguém com o espírito perturbado estava perdido naquele prédio abandonado. Tudo começara naquela manhã no curso de línguas. De repente, ele não sabia mais dizer as coisas mais banais em português, coisas que já conhecia desde a primeira lição, no primeiro disco do curso, coisas que ouvira antes mesmo de partir. Cecília, que chegara atrasada por causa de uma enxaqueca, esboçou uma observação irônica, parou, contraiu os olhos e fez um gesto tranquilizador com a mão. Sossegue disso, disse. Isso acontece com todos os que aprendem uma língua nova. De repente, nada mais funciona. Isso passa. Amanhã já estará em plena forma novamente. Depois, sua memória fizera greve quando estava lendo persa, uma memória linguística em que sempre pudera confiar. Em pânico, começara a recitar versos de Horácio e de Safo, resgatara palavras raras de Homero e folheara, nervosíssimo, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Tudo vinha como de hábito, nada faltava. Não havia precipícios causados por uma súbita perda de memória. Mesmo assim, sentia-se como depois de um tremor de terra. Tontura, vertigens e falta de memória. Uma coisa estava ligada à outra. Em silêncio, ficara junto da janela, no escritório do reitor. Hoje não havia o feixe de luz que caminhava pela sala. Chovia. De repente, muito de repente, sentira-se confuso. Era uma raiva violenta, quente, misturada com desespero, pelo fato de ela não ter um objeto definido. Só muito aos poucos foi se dando conta de que ele estava passando por uma revolta interior, uma sublevação contra toda a estranheza linguística que ele se impusera. Primeiro, essa revolta parecia só ter a ver com o português e talvez com o francês e inglês, que ele precisava falar aqui. Aos poucos e contra a vontade, ele admitiu que a ressaca da sua fúria abrangia também as línguas antigas, nas quais habitava ainda mais de 40 anos. Nas quais habitava havia mais de 40 anos. Assustou-se quando sentiu o tamanho da sua revolta. O chão balançava. Ele tinha que fazer alguma coisa, agarrar-se a alguma coisa. Fechou os olhos, imaginou-se em Bubenbergplatz e chamou as coisas que ele via pelo seu nome no dialeto de Berna. Falava com as coisas e consigo mesmo nas frases lentas e claras do dialeto. O terremoto passou. Ele sentiu o chão de novo firme debaixo dos pés. Mas o susto ecoou.
Ele enfrentou esse eco com a raiva de alguém exposto a um grande perigo, e assim ele caminhava como um louco pelos corredores do prédio deserto, como se precisasse subjugar os espíritos daqueles espaços escuros com palavras em dialeto. 2 horas mais tarde, quando estava sentado no salão da casa de Silveira, aquilo tudo lhe parecia uma assombração, algo que ele, quem sabe, apenas tivesse sonhado. Quando leu em latim e em grego, foi como sempre, e quando abriu a gramática portuguesa, viu que tudo surgiu imediatamente, e ele fez bons progressos nas regras para o conjuntivo. Unicamente as imagens do sonho o lembravam de que alguma coisa dentro dele se havia quebrado. Quando cochilou na poltrona por um instante, ele era o único aluno numa sala de aula imensa e se defendia com frases em dialeto contra perguntas e solicitações que alguém que ele não conseguia ver lhe fazia em línguas estrangeiras. Acordou com a camisa ensopada, tomou um chuveiro e pôs-se a caminho da casa de Adriana. Clotilde lhe relatara que Adriana mudara desde que o tempo e o presente haviam voltado para a Casa Azul com o relógio em movimento no salão. Gregório encontrara Clotilde no bonde ao voltar do liceu. Às vezes, acontece que ela fica na frente do relógio como se quisesse voltar a parar os ponteiros, dissera Clotilde, repetindo as palavras pacientemente quando ele não entendia. Mas depois tudo continua normalmente, e o seu jeito de caminhar se tornou mais rápido, mais decidido. Ela está se levantando mais cedo. É como se já não quisesse mais apenas suportar o dia. Adriana já estava comendo com mais apetite e uma vez até pedira para Clotilde fazer um passeio com ela. Quando a porta da Casa Azul se abriu, Gregório teve uma surpresa. Adriana não estava mais de preto. Só a fita preta sobre a cicatriz ficara. A saia e o casaco eram cinza claro, com finas listras azuis, e a blusa era de um branco brilhante. O esboço de um sorriso indicava que ela se divertia com o espanto no rosto de Gregório. Ele lhe devolveu as cartas do pai e do filho. Não é uma loucura, disse ela, essa falta de comunicação, a educação sentimental, costumava dizer Amadeu, deveria nos introduzir, antes de mais nada, na arte de mostrar os sentimentos e na experiência de que os sentimentos se tornam mais ricos com palavras. E com pouco ele próprio conseguiu fazer isso com papai. Adriana olhou para o chão. E comigo também. Gregório disse-lhe que adoraria ler as anotações escritas nos bilhetes pendurados acima da mesa de trabalho de Amadeu. Quando entraram no quarto no sótão, Gregório teve a próxima surpresa. A cadeira da mesa de trabalho não estava mais torta. 30 anos depois, Adriana conseguira finalmente libertá-la de seu passado imóvel e endireitá-la, de modo que já não parecia que o irmão acabara de levantar alguns minutos antes. Quando ele olhou para ela, estava cabisbaixa, as mãos nos bolsos do casaco. Uma velha senhora conformada, que ao mesmo tempo parecia uma aluna de escola que acaba de resolver um problema difícil. E numa espécie de orgulho envergonhado,
espera um elogio. Gregório pousou a mão no seu ombro por um momento. A xícara de porcelana azul na bandeja de cobre tinha sido lavada. O cinzeiro estava vazio. Adriana tinha atarrachado a tampa da velha caneta tinteiro e agora acendia o abajur com a cúpula verde esmeralda. Empurrou a cadeira da mesa de trabalho e convidou Gregório a se sentar com um gesto em que havia uma última hesitação. O livro imenso, aberto no meio, ainda estava lá, bem como o maço de folhas. Após um breve olhar inquiridor para Adriana, ele ergueu um pouco o livro para conseguir ler o nome do autor e o título. João de Lousada de Ledesma. O Mar Tenebroso. Tipos de letras grandes, caligráficos, gravuras de paisagens costeiras, desenhos de navegadores feitos a nanquim. Gregório voltou a olhar para Adriana. Não sei, disse ela. Não sei por que isso de repente começou a interessá-lo, mas ele ficou obcecado por livros que tratam do pavor que na Idade Média as pessoas sentiam quando se encontravam no ponto mais ocidental da Europa e se perguntavam sobre o que poderia ser encontrado além daquele mar que julgavam infinito. Gregório puxou o livro em sua direção e leu um trecho em espanhol. Mas alá no hay nada más que las aguas del mar, cuyo término nadie más que Dios conoce. Cabo Finisterra, disse Adriana, lá em cima, na Galícia, o ponto mais ocidental da Espanha. Ele estava obcecado por isso. Naquela época era o fim do mundo, mas aqui em Portugal existe um ponto ainda mais ocidental. Por que então a Espanha? Disse-lhe, apontando para o mapa. Mas ele não queria ouvir nada daquilo e sempre voltava a falar de Finisterra. Era como uma ideia fixa. E ele tinha uma expressão acossada e febril no rosto quando falava disso. Solidão. Estava escrito no alto da folha que Prado redigira por último. Adriana seguira o olhar de Gregório. No seu último ano de vida, ele se queixava muito de não compreender em que consiste a solidão que todos tememos tanto. Aquilo que chamamos de solidão, dizia ele, não pode ser simplesmente a ausência de outros. Podemos estar sozinhos e não nos sentirmos nem um pouco solitários. E podemos estar cercados de gente e mesmo assim sozinhos. O que é então? O fato de podermos nos sentir sozinhos no meio da multidão foi algo com que sempre se ocupou. Bem, dizia ele, não se trata apenas de os outros existirem e ocuparem um espaço ao nosso lado. Mesmo quando nos festejam ou nos dão um bom conselho numa conversa amigável, um conselho inteligente e sensível, ainda assim podemos nos sentir sós. A solidão, portanto, não é algo que tenha a ver com a presença dos outros e nem com aquilo que fazem. Com o que então? Com o que, pelo amor de Deus? Não falava comigo sobre Fátima e seus sentimentos por ela. À vez, deixou cair um comentário. Estou deitado a seu lado. Ouço a sua respiração. Sinto o seu calor. E me sinto terrivelmente sozinho, dizia. O que será?
O quê? Solidão por proscrição, anotara Prado. Se os outros nos subtraem o afeto, perdão, o respeito e o reconhecimento, por que não podemos simplesmente dizer: não preciso disso, eu me basto a mim próprio? Não sermos capazes de fazê-lo não representa uma horrível forma de dependência? Perdão. Não nos torna escravos dos outros? Quais são as sensações com que podemos nos defender como dique, como barreira de proteção? De que maneira deve ser a firmeza interior? Gregório se curvou para a frente e leu as palavras desbotadas nos bilhetes na parede. Chantagem por confiança. Os pacientes lhe confiavam as coisas mais íntimas e também as mais perigosas, disse Adriana. Politicamente arriscadas, quero dizer. E então esperavam que ele, por sua vez, também revelasse algo, para que não precisassem se sentir nus. Ele detestava aquilo, detestava do fundo do coração. Não quero que ninguém espere nada de mim, dizia, batendo com o pé. E por que cargas d'água tenho tanta dificuldade em me demarcar? Nesses momentos, eu sentia vontade de responder: mamãe. Não, mas é claro que eu não dizia nada. Ele próprio o sabia. A perigosa virtude da paciência. Paciência. Nos últimos anos de sua vida, ele desenvolveu uma verdadeira alergia a essa palavra. O seu rosto se fechava imediatamente quando alguém lhe vinha falar de paciência. Não passa de uma maneira consensualmente aceita para abdicarmos de nós mesmos, dizia irritado. Medo das fontes que poderiam jorrar dentro de nós. Só o compreendi verdadeiramente quando soube do aneurisma. Na última folha havia mais coisas escritas do que nas outras. Quando a ressaca da alma está indisponível e é mais poderosa do que nós, por que o elogio e a censura? Por que não simplesmente tive sorte, tive azar? E não há dúvida de que ela é mais poderosa do que nós, essa ressaca. Ela o é sempre. Antigamente, esta parede ficava coberta de bilhetes, disse Adriana. Ele sempre anotava alguma coisa e colava na parede. Até aquela maldita viagem para a Espanha, 1 ano e meio antes de sua morte. Depois daquilo, só escrevia muito raramente. Muitas vezes ficava sentado aqui e só olhava para o vazio. Gregório esperou. De vez em quando lançava um olhar para Adriana. Estava sentada na poltrona ao lado das pilhas de livros que não haviam mudado. No alto de uma delas ainda estava o livro grande com as ilustrações do cérebro. Ela cruzou as mãos com as veias escuras, soltou-as novamente, voltou a cruzar. Percebia-se pelo seu rosto que alguma coisa trabalhava dentro dela. A resistência contra a recordação pareceu prevalecer. Gregório disse que gostaria de saber um pouco mais também sobre esse período, para tentar compreendê-lo melhor. Não sei, disse Adriana, e caiu de novo no silêncio. Quando voltou a falar, as palavras pareciam vir de muito longe. Eu pensava que o conhecia. Sim, teria dito que o conhecia, por fora e por dentro. Afinal, via-o diariamente durante muitos anos, escutava-o falar dos seus pensamentos e sentimentos,
até sobre os seus sonhos. Mas então ele voltou para casa depois daquele encontro. Isso aconteceu 2 anos antes de sua morte. Em dezembro, ele faria 51 anos. Foi num desses encontros secretos, do qual também participou o João. João não sei de quê. Aquele homem que não lhe fazia bem. Jorge também esteve lá. O Kelly, o seu amigo sagrado. Desejei que ele nunca tivesse ido para essas reuniões. Elas não lhe faziam bem. Eram reuniões da resistência antifascista, disse Gregórios. Amadeu trabalhava para a resistência. Com certeza a senhora sabia disso. Ele queria fazer alguma coisa, qualquer coisa, contra as pessoas como Mendes. Resistência, disse Adriana e repetiu a palavra, resistência. Ela pronunciou aquela palavra como se nunca tivesse ouvido falar daquilo e como se recusasse a acreditar que pudesse haver aquilo. Gregórios amaldiçoou a sua necessidade interior de obrigá-la a reconhecer a realidade, pois durante um momento pareceu que ela fosse emudecer. Mas então a irritação no seu rosto se apagou e ela voltou ao irmão e à noite em que ele voltara daquela nefasta reunião. Ele não se deitara ainda e estava com a roupa da véspera quando o encontrei de manhã na cozinha. Eu sabia como era quando ele não dormia, mas daquela vez foi diferente. Ele não parecia atormentado como sempre, apesar das olheiras, e fez uma coisa que nunca fazia. Inclinou a cadeira para trás e balançou. Mais tarde, quando pensei naquilo, eu disse para mim mesma, foi como se ele tivesse partido para uma viagem. No consultório, ele resolveu tudo com uma rapidez e uma facilidade enormes. As situações se resolveram como que automaticamente. E cada vez que ele jogava algo no lixo, ele acertava o alvo. Estava apaixonado, é o que o senhor vai imaginar. Não eram indícios claros de que estava apaixonado? Naturalmente, eu também pensei nisso. Mas num daqueles encontros só de homens? E depois era completamente diferente do que acontecera com Fátima. Ele estava mais selvagem, descontraído, quase faminto, sem qualquer limite. Aquilo me dava medo, especialmente depois que a vi. Mal entrou na sala de espera, eu notei que não era uma simples paciente. Novinha, fatal, olhos brilhantes, tom de pele asiático, um andar requebrado. Os homens na sala de espera olhavam para ela disfarçadamente. Os olhos das mulheres se contraíam. Eu a deixei entrar. Amadeu estava lavando as mãos. Virou-se e foi como se tivesse sido atingido por um raio. O sangue subiu-lhe ao rosto, mas logo a seguir se controlou novamente. Adriana, esta é Estefânia. Deixa eu ver quanto falta, gente. Acho que dá para ler. Disse, Adriana, esta é Estefânia. Você pode nos deixar a sós um minuto? Temos de tratar de um assunto. Até então nunca acontecera isso. Nunca, naquelas 4 paredes, houve nada que eu não pudesse ouvir. Nunca. Ela voltou 4 ou 5 vezes e toda vez ele me mandava para fora. Conversava com ela e a conduzia até a porta. Toda vez o seu rosto estava ruborizado e ele ficava desconcentrado durante o resto do dia. Aplicava mal as injeções. Ele, com suas mãos seguras que os pacientes adoravam. Na última vez, ela nem foi mais ao consultório. Tocou a campainha da parte de cima. Foi perto da meia-noite. Ele pegou o sobretudo e desceu. Vi os dois dobrando a esquina. Ele falava agitadamente com ela. Depois de uma hora,
ele voltou com os cabelos despenteados e cheirava a suor. Depois ela nunca mais apareceu. Amadeu tinha ausências, como se uma força oculta o puxasse para baixo. Estava irritado e às vezes chegava a ser grosseiro, até mesmo com os pacientes. Foi a primeira vez que eu pensei, ele já não gosta da profissão, não a exerce devidamente, só quer fugir. Uma vez dei de cara com Jorge e essa moça. Ele estava abraçando-a pela cintura, mas ela parecia não estar gostando daquilo. Fiquei confusa. Jorge fingiu que não me conhecia e puxou a moça para uma travessa. Claro que me senti tentada a contar aquilo a Amadeu, mas não o fiz. Ele estava sofrendo. Um dia, numa noite particularmente difícil, ele me pediu para tocar as variações Goldberg de Bach. Ficou escutando de olhos fechados e eu tive certeza absoluta que estava pensando nela. As partidas de xadrez com Jorge, que faziam parte do ritmo de vida de Amadeu, foram canceladas. Durante todo o inverno, Jorge não veio nos visitar nenhuma única vez, nem mesmo no Natal. Amadeu não falava dele. Num dos primeiros dias de março, no fim da tarde, o Kelly bateu à porta. Ouvi como Amadeu abriu a porta. Você, disse ele. Sim, eu, disse Jorge. Foram para o consultório. Eu não devia ouvir nada da conversa. Abri a porta da sala e escutei. Nada, nem uma palavra em voz alta. Mais tarde ouvi a porta da entrada. O Kelly, com a gola do sobretudo virada para cima, desapareceu na esquina. Silêncio total. Amadeu não subia nunca. Finalmente desci. Ele estava no escuro, sem se mexer. Me deixa, disse ele. Não quero falar. Quando finalmente subiu, no meio da noite, estava pálido, quieto e totalmente transtornado. Não me atrevi a perguntar o que havia acontecido. No dia seguinte, o consultório não abriu. João apareceu. Também não ouvi nada daquela conversa. Desde que surgira aquela moça, Amadeu me evitava. Parecia esconder a sua vida de mim. Mesmo as horas que passávamos juntos no trabalho pareciam vazias. Eu detestava aquela pessoa, o cabelo comprido, negro, o andar provocante, a saia curta. Eu deixei de tocar piano. Eu não contava mais. Foi humilhante. 2 ou 3 dias depois, no meio da noite, João e a moça apareceram na frente da porta. Quero que a Estefânia fique aqui, disse João. Disse de um jeito que era impossível contestar. Odiei-o seu jeito autoritário. Amadeu levou-a até o consultório. Não disse nada quando a viu, mas trocou as chaves e deixou o molho de chaves cair na escada. Arrumou uma cama para ela na mesa de exames. Depois eu vi. De manhã ele subiu, tomou um banho e preparou o café. A moça parecia tresnoitada e amedrontada. Estava usando uma espécie de macacão e não havia mais nela nada de provocador. Eu me controlei. Fiz mais uma jarra de café e mais uma para a viagem. Amadeu não me explicou nada. Não sei quando estarei de volta, disse ele. Não se preocupe. Ele pôs algumas coisas numa bolsa, acrescentou alguns medicamentos e saíram para a rua. Para minha surpresa, Amadeu pegou na bolsa as chaves de um carro e abriu um automóvel que na véspera não estava lá. Ele não sabe dirigir, pensei, mas então a moça sentou no volante. Foi essa a última vez que a vi. Adriana ficou em silêncio, as mãos no colo,
a cabeça recostada na cadeira, os olhos fechados. Sua respiração estava rápida. Ela ainda estava revivendo os acontecimentos passados. A gargantilha preta escorregara e Gregório viu a cicatriz na sua garganta. Uma cicatriz feia, sinuosa, com uma pequena protuberância acinzentada. Preciso fazer isso, dissera, senão você vai morrer. Tire as mãos, confie em mim. Então espetou a faca. Meia vida depois daquilo, Adriana assistira como ele sentava num carro ao lado de uma jovem, partindo por tempo indeterminado, sem explicar nada. Gregório esperou que a respiração dela se acalmasse. Em seguida perguntou como fora quando Amadeu voltou. Ele saiu do táxi quando eu estava por acaso na janela. Sozinho. Deve ter voltado de trem. Tinha passado uma semana. Ele não disse uma única palavra sobre esse período, nem na época, nem depois. Estava com a barba por fazer, o rosto encavado. Acho que mal comeu durante aqueles dias. Esfomeado, devorava tudo o que eu lhe servia. Depois deitou-se na cama ali e dormiu durante um dia e uma noite. Deve ter tomado um comprimido. Depois encontrei a embalagem. Lavou os cabelos, barbeou-se e vestiu-se cuidadosamente. Nesse meio tempo, eu limpara o consultório. Está tudo brilhando de tão limpo, disse, forçando um sorriso. Obrigada, Adriana. Se eu não tivesse você... Informamos os pacientes que o consultório reabrira e uma hora mais tarde a sala de espera estava cheia de gente. Amadeu estava mais lento do que normalmente. Talvez fosse o efeito do comprimido, mas também talvez já fosse um prenúncio da doença. Os pacientes notaram que ele estava fora do normal e olhavam para ele inseguros. No meio da manhã ele pediu um café. Isso nunca acontecera antes. 2 dias depois ele teve febre e dores de cabeça lancilantes. Não havia remédio que desse jeito. Não há motivo para pânico, tentou me acalmar, segurando as têmporas com as mãos. O corpo é também espírito. Mas quando o observei disfarçadamente, vi o pavor. Ele devia ter pensado no aneurisma. Pediu-me para pôr a música de Berlioz, a música de Fátima. Para, gritou logo depois dos primeiros compassos. Desliga isso imediatamente. Talvez fosse a dor de cabeça, mas talvez ele também sentisse que depois daquela moça não poderia voltar sem mais nem menos para Fátima. Depois pegaram João. Nós soubemos através de um paciente. As dores de cabeça de Amadeu se tornaram tão violentas que ele caminhava feito um louco de um lado para outro, as 2 mãos segurando a cabeça. Num dos olhos havia arrebentado um vaso grande. O derrame tingiu o olho de vermelho vivo. Ele ficou com um aspecto horrível, desesperado, até mesmo um pouco embrutecido. Perguntei se não devia chamar Jorge. Nem pensar, gritou ele. Ele e Jorge só voltaram a se encontrar 1 ano mais tarde, poucos meses antes da morte de Amadeu. Naquele ano, Amadeu mudou. Depois de 2, 3 semanas, a febre e as dores de cabeça cederam. Deixaram para trás um homem sobre o qual se abatera uma profunda melancolia. Melancolia. Já em criança adorava essa palavra. Mais tarde leu livros sobre o assunto. Num deles estava escrito que se tratava de um fenômeno tipicamente moderno. Besteira, revoltou-se.
Ele considerava a melancolia uma experiência atemporal e acreditava que era uma das coisas mais preciosas que o ser humano podia conhecer, pois nela se revela toda a fragilidade humana, ele dizia. Mas isso não deixava de ser perigoso. Naturalmente, ele sabia que a melancolia e a depressão crônica são duas coisas diferentes. Mas muitas vezes, quando lhe aparecia pela frente um paciente deprimido, ele hesitava demais antes de encaminhá-lo a um psiquiatra. Falava com ele como se tratasse de uma melancolia e tendia a idealizar o estado dessas pessoas e a confundi-lo com um estranho entusiasmo pela sua patologia. Depois da viagem com a moça, essa tendência se acentuou, beirando os limites da negligência. Em seus diagnósticos físicos, acertou até o fim, mas era um homem marcado, e quando lidava com um doente difícil, muitas vezes já não estava mais à altura do problema. Perante as mulheres, de uma hora para a outra, se sentiu constrangido e as mandava consultar um especialista mais cedo do que antes. O que quer que tenha acontecido durante aquela viagem, o certo é que aquilo o transtornou, mais ainda do que a morte de Fátima. Era como se tivesse havido um abalo tectônico, deslocando as camadas mais profundas de sua alma. Tudo o que se apoiava nesses estados tinha saído do eixo e começava a balançar com a menor brisa. Toda a atmosfera nesta casa se alterou. Tive de ampará-lo e protegê-lo como se vivêssemos num sanatório. Foi horrível. Adriana limpou uma lágrima no olho. E maravilhoso também, pois ele voltara a pertencer só a mim novamente. Ou teria me pertencido se um belo dia Jorge não tivesse batido à porta. O Kelly trouxera-lhe um tabuleiro com peças entalhadas de Bali. Faz muito tempo que não jogamos mais, disse. Tempo demais. As primeiras vezes que jogaram, pouco falaram. Adriana servia-lhes servia-lhes chá. Era um silêncio forçado, disse ela. Não era hostil, mas forçado. Eles se procuravam dentro de si próprios a possibilidade de voltarem a ser amigos. De vez em quando ensaiavam uma piada ou lembravam uma expressão da época da escola, mas não conseguiam. O riso morria ainda antes de chegar aos rostos. Um mês antes de Prado morrer, desceram para o consultório depois do xadrez. A conversa foi noite adentro. Adriana ficou o tempo todo na porta da casa. A porta do consultório se abriu e eles saíram. Amadeu não acendeu a luz, e a luz do consultório iluminava o corredor apenas fracamente. Andaram lentamente, quase em câmera lenta. A distância que mantinham entre si me pareceu estranhamente exagerada. Por fim, chegaram à porta da casa. Então, disse Amadeu. Sim, disse Jorge. Então, eles caíram em si. Não sei como poderia exprimir melhor. O que deve ter acontecido é que quiseram se abraçar uma última vez, mas o movimento iniciado deve ter lhes parecido impossível, só que já não o podiam evitar mais. Tropeçaram um em direção ao outro, procuraram-se com as mãos, desajeitados como cegos. Bateram com as cabeças nos ombros um do outro, voltaram a se endireitar, estremeceram e não sabiam mais o que fazer com as mãos e os braços. 1 ou 2 segundos de um constrangimento horrível. Depois Jorge abriu a porta e saiu correndo. A porta bateu com um estrondo. Amadeu se virou para a parede, encostou a testa nela e começou a soluçar.
Eram sons profundos, rudes, quase animais, acompanhados por tremores violentos do corpo inteiro. Lembrou de ter pensado como foi fundo dentro dele uma vida inteira e continuará sendo, mesmo depois dessa despedida. Foi a última vez que se encontraram. A insônia de Prado piorou mais ainda. Ele se queixava de tonturas e precisou fazer intervalos entre os pacientes. Pediu que Adriana tocasse as variações Goldberg. 2 vezes foi até o Liceu e voltava com um rosto onde ainda se viam as marcas das lágrimas. Durante o enterro, Adriana soube, por Melody, que ela ouvira saindo da igreja. Houve alguns poucos dias em que voltou a escrever. Nesses dias não comia nada. Na véspera da sua morte, queixou-se de dores de cabeça. Adriana permaneceu junto dele até o comprimido fazer efeito. Quando saiu, parecia que ele iria adormecer. Mas quando ela foi vê-lo às 5 da manhã, a cama estava vazia. Ele tinha ido para a sua adorada Rua Augusta, onde desmaiou 1 hora mais tarde. Adriana foi informada às 6h23. Quando voltou para casa mais tarde, atrasou os ponteiros e segurou o pêndulo. É bravo, né, gente? Tá bom. Já está longo demais o nosso vídeo. Tchauzinho, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até lá.